Bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer. Ai, meus lindos, que versão maravilhosa, hein? Abrindo gelada com queçada deste dia 3, é isso? 3 de novembro de 2023, véspera de tanta coisa importante, com essa versão do nosso funk brasileiro estourado em 2023, criada pelo youtuber português MoveMind. Aliás, um abraço ao MoveMind. Ele nem sabe que eu existo, mas eu acompanho o trabalho dele. E queria aqui já deixar um aviso, hein? Hoje vocês capricharam nas perguntas lá na caixinha do Instagram, então eu vou tentar caprichar também nas respostas. Vamos falar bastante de final de Libertadores, de Der Klassiker, tem Borussia Dortmund e Bayern de Munique, de Liga dos Campeões, de Abel Ferreira, de Hendrick, e não só, outras cositas mais, de Botafogo, Campeonato Brasileiro. Hoje o programa tá muito bom. Então, sem perder tempo, Estive mal, vamos no trivial hoje, Superboxzinha, para não perder o estilo. Vai! Ela até brilha, hein? Que corzinha maravilhosa. Espero que vocês estejam na mesma pegada. Tintim por tintim. Seguinte, primeira coisa. O programa hoje é gravado e tem uma explicação. Mestre cervejeiro nos abandonou. Essa é a grande verdade. Ele que é botafoguense, ou seja, parafraseando Legião Urbana, faroeste caboclo, deve estar atrás da mesa com o na mão. Essa é a grande verdade, depois do que aconteceu essa semana. Mas calma, torcedor do Botafogo, que ainda há esperança. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de mais nada, mostrar a patrocinadora do programa aqui, né? Ó, não tenho estilo para usar boné mais, né? Fico parecendo aquele tiozão. Olha aqui, ó, KTO com a gente aqui. Vou deixar o link da KTO fixado nos comentários e quero que vocês se divirtam na KTO com responsabilidade neste final de semana, com todos os jogos importantes que a gente vai falar por aqui. E óbvio que no Instagram eu vou dar uma dica KTO para vocês amanhã, tá? Combinado? Então deixa eu tirar o boné, já me cagou todo o cabelo e vamos que vamos. Queria começar com Oliveira de Pedro, exatamente nesse assunto do Botafogo, né? Virada épica do Palmeiras, o jogo mais emocionante do Campeonato Brasileiro 2023, 4-3, e o torcedor do Botafogo está preocupado. E ele manda aqui, Botafogo vai ser campeão ou não? É difícil cravar qualquer coisa nesse momento, o Botafogo tem 3 pontos a mais que o vice-colocado, mas eu acho que nesse contexto, o mental hoje é o mais importante para o botafoguense, para os jogadores, para a comissão técnica, para a direção e especialmente para os torcedores também. E eu acho que o próximo jogo é fundamental para a gente pensar e cravar qualquer coisa ou já fazer o prognóstico do que vai acontecer. É contra o Vasco, é um clássico e é logo na sequência deste mini desastre que aconteceu contra o Palmeiras, porque você não pode estar ganhando 3-0 e tomar uma virada de um concorrente direto ao título de 4-3. Palmeiras jogou muita bola, é verdade também, mas pronto, é uma situação muito, muito atípica. Contra o Vasco, o Botafogo precisa vencer. Se vencer, já começa a mudar um pouco essa situação mental e vai acalmar um pouco os ânimos, que eu sei que deve estar difícil. Wesley Henrique 116 mandou aqui. Posso te fazer uma pergunta? Já fez, né? Isso aí já é uma pergunta. O que você acha do Xabi Alonso no Bayern de Munique? Para você daria certo? Qualquer time que contratar o Xabi Alonso é um tiro certíssimo. Não estou dizendo que o Bayern deveria mandar o Tuchel embora agora e buscar o Xabi Alonso, até porque ele não sairia desse projeto do Bayer Leverkusen. As coisas não funcionam muito assim no futebol europeu, né? A temporada vai ser concluída e aí sim o Xabi Alonso vai olhar para outros clubes, outros projetos, outras propostas. Agora, o clube que quiser contar com o Xabi Alonso já tem que entender que o movimento para contratá-lo tem que ser feito rapidamente assim que essa oportunidade surgir.
porque vai ter muita concorrência. Lucas Nuto, 22. Luca Canuto, 22, mandou. Quesadinha, tirando família e amigos, o que você sente mais falta de morar no Brasil? Boa pergunta, hein? Ir no estádio de futebol, torcer, né? Como torcedor. Vocês sabem que eu sou corintiano. Tenho vontade, enfim, saudades de ir no estádio. Quando eu fui agora visitar o Brasil, fui no jogo Corinthians e Guarani. E realmente é uma coisa que eu sinto falta. E depois, à noite, né? A boemia paulista, ali numa Vila Madalena, num forró do Bolacha em São Miguel Paulista. Isso aí que me faz pensar. Gabriel Sandrini, é isso, oficial. Arthur, se o Flick voltasse para o Bayern e contratasse o Palhinha, resolveria tudo dentro de campo? Boa pergunta, tá? Muita gente tá pedindo, né, a volta do Flick e a demissão do Thomas Tuchel. Eu entendo pelos contextos e eu li uma coisa muito engraçada aqui mesmo no YouTube, não vou lembrar o nome da pessoa que mandou, mas um abraço para ela, que o Flick está para o Bayern de Munique, assim como o Jorge Jesus está para o Flamengo, né? Para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Bayern de Munique. E é verdade, assim, um pouco, porque em menos de uma temporada, o Flick conquistou o sextete, cara. É muita coisa, é grandioso. E o Jorge Jesus fez o que fez pelo Flamengo também com muito pouco tempo. Tem menos derrotas do que títulos, né? Mas vamos ao assunto em si. O Palhinha é um jogador que o Tuchel pediu, com características que o Tuchel quer para o meio campo. Um cara mais para desconstruir as jogadas do adversário, para proteger a defesa, né? Um jogador que rouba muitas bolas, é preciso nessa roubada de bola e também consegue concatenar o jogo de uma forma direta. Não é um jogador que, por exemplo, o Flick tinha na mesma posição. Jogava por ali na época do Flick o Thiago Alcântara, é totalmente diferente. É um jogador muito mais construtor, né? Que baixava na linha da defesa para fazer o Bayern de Munique sair jogando e às vezes controlar o ritmo do jogo, e fazia isso com uma maestria danada, do que propriamente as características do Palhinha. Quanto à volta do Flick, tem um ponto muito importante, que a saída dele também foi conflituosa, não só com a diretoria, muito da diretoria que não está mais, o Hans Flick e o Oliver Kahn, mas também havia assim um ruído dentro do vestiário. O que seria bom é que o Flick conhece muito bem a casa, conhece muito bem os jogadores, acabou de trabalhar com muita gente desse plantel dentro da seleção da Alemanha e tem a confiança do treinador, do torcedor, perdão. Agora, é cedo para mandar o Tuchel embora. Não descarto os caras tomarem essa decisão até o final deste ano, mas ainda é cedo. Vamos ver o jogo contra o Borussia Dortmund também, que costuma mudar ou não a cabeça dos caras. Alan Eric mandou aqui. Quem você acha que vem em alta no futebol português? Time e jogador. Eu já fiz um vídeo aqui falando que o Sporting jogava o melhor futebol de Portugal e eu fui muito criticado pelos benfiquistas, muitos benfiquistas aqui no canal, por alguns portistas, enfim. E para mim é o Sporting hoje, tá? É o time que, dentro das suas capacidades, tem executado melhor, não é à toa que está lá na parte de cima da tabela. E o jogador é também do Sporting, que está me surpreendendo demais. Cara, a pergunta que eu me faço, e vai ter vídeo no canal em breve sobre isso, de onde os caras foram buscar Viktor Gyökeres? Que jogador interessante, hein? Fisicamente, uma máquina, muito bom na finalização, arrancadas dignas dos melhores nessa função dentro do cenário mundial. O cara tá com tudo, hein? Começou com tudo e me surpreende, porque, obviamente, pouca gente tinha ouvido falar em Gyökeres. Um acerto da diretoria sportinguista, mesmo pagando valor alto. Adriano Lucas, 79. Qual o melhor esquema tático para os times de pequeno porte? Precisa ser defensivo? Não necessariamente. Depende muito dos jogadores que você tem no plantel. Eu acho que o treinador, eu sou dessa opinião.
o treinador, a médio e longo prazo, ele pode, inclusive contratando algumas peças, colocar cada vez mais em prática o que ele pensa, o seu estilo. Entretanto, quando um cara chega num clube, ele tem que se adaptar também, né, ao que tem ali. Não adianta você querer fazer uma bacalhoada se você só tem ali arroz e feijão. Não sai, não sai. Agora, a gente vê alguns times de porte menor, como o Brighton, por exemplo, jogando um futebol que não é defensivo. A Real Sociedad, que também não é de grande porte na Espanha, não jogando um futebol assim. Alguns times na Alemanha, mesmo não tendo a capacidade financeira de outros, também jogam um futebol interessante, né? Na temporada passada a gente tinha o Freiburg. Nessa temporada, União Berlim é um time que joga defensivamente. Estou tentando pegar algum exemplo mais concreto. Talvez o Stuttgart, na sua transição ofensiva, ou o próprio RB Leipzig, que é um time de médio grande porte hoje já no futebol alemão. Mas enfim, não necessariamente precisa jogar um futebol retranquinha, fechadinho. Isso é mito. Bruno Mendes, 1996, mandou aqui. E a atuação de Bellingham no clássico? Bellingham! 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 Quando fica isso na minha timeline lá no Instagram, rapaz, eu já me emociono. Cara, jogadoraço, jogadoraço, não merecia o prêmio Copa, já falei isso, porque na temporada passada o recorte era para ir para o Musiala, mas vai brigar por bola de ouro nessa temporada e assim, que fase, hein? Também tudo dá certo para o homem. Ele é muito bom, fora de série e um dos melhores hoje no futebol mundial. Mas tudo dá certo pro cara, hein? Pelo amor de Deus. Sequenciazinha agora aqui. André Oliveira, Arsenal, Borussia e Botafogo. Coitado. Podem ter algo em comum? Abraço. E eu, vocês sabem que na Inglaterra simpatizo mais com o Arsenal. Tenho simpatia também por outros clubes, mas respirei aquele Arsenal de 2003, né? Campeão invicto da Premier League, e fiquei com esse mesmo problema do João Castelo Branco. Pois é, vamos ver, cara. Os caras estão cravando o Botafogo que já perdeu o título depois do que aconteceu. Não é muito bem assim. Vamos esperar, tá? Vamos esperar. Road Big Dreams, sempre aqui com a gente. Como fazer o Manchester United voltar a jogar bem igual a 10 anos atrás? Eu acho que tem muita coisa errada de cima para baixo no Manchester United que precisa ser resolvido antes de pensar em voltar a jogar bem. Situação dos Glazers, a venda do clube, tudo isso impacta no futebol, no departamento de futebol, nas contratações, nos erros administrativos, no planejamento, na falta de comando. Eu acredito que precisa ser uma coisa de cima para baixo, uma reestruturação e depois respaldar as pessoas que estão no departamento de futebol para que elas possam executar um bom trabalho. E falta também no Manchester United, eu vejo, cobrança, liderança dentro de campo. Porque os jogadores precisam se cobrar mais. Eles não estão de férias, né? E às vezes no United parece que os caras estão sempre desligados. Se a gente pegar o plantel do United, não é um time tão ruim. Mas é preciso haver uma mudança de mentalidade, de postura, muito mais do que uma mudança de jogadores. Porque parece que qualquer jogador que entra ali estraga. E não pode ser assim. Pergunta cervejeira aqui do Tiago Machado Neto. Há preconceito com cervejas não maltadas? Cirúrgica a pergunta, e sim, especialmente no Brasil. Mas eu acho que é uma coisa de modismo, né? Eu, particularmente, se eu vou num churrasco, vou na casa de alguém e tem lá a cerveja que o cara quer me servir, até umas marcas aí perigosas, eu tomo. Eu não fico esquisito, como eles dizem aqui, não vou me armar em esquisito. Eu vou lá e tomo, e se tiver gelada, melhor ainda. Se não tiver, já começa a ficar mais complicado. Agora, tem umas modinhas, né, que a galera vai implementando. A época aí era cerveja artesanal, tem que ser artesanal. Aí na outra é não maltada, na outra tem que tomar IPA, na outra... Cerveja é cerveja, irmão. Vamos pra cima.
O Yo Vitor mandou, Quesada, há algum jogador que o Dortmund poderia contratar para o lugar de Jude? Tirando o Nementia? O Nementia já é esse cara, né? É difícil. O departamento de scouting do Dortmund é muito, muito bom. E você tem algumas opções, mas é muito difícil você substituir um daqueles que vai ser e já é um dos melhores jogadores do mundo. Substituir, não, mas tem como remediar esse buraco deixado por Jude Bellingham. Mais duas perguntas aqui de Hans Flick, César Babasque e também o João Vitor, os dois perguntando do Flick no Bayern. Eu não descarto o Bayern de Munique cometer uma mini loucura e mandar o Tuchel embora antes do final da temporada, mas eu acredito que eles vão manter o Tuchel até o final da temporada, porque agora já caiu da Copa da Alemanha e o time vai continuar brigando na ponta da tabela da Bundesliga e faz uma campanha razoável para muito boa, né? Dentro da Liga dos Campeões. Razoável eu digo porque talvez as exibições não sejam tão seguras como deveriam ser para o Bayern de Munique, mas os resultados estão aí. O Edu Ponte SG mandou: sou da opinião que Cássio, do Corinthians, merece banco de reservas. Você concorda? Não. Não dá, velho. O gigante é... E digo mais, se não fosse o Cássio, nós estávamos numa situação bem pior nesse Campeonato Brasileiro. O problema do Corinthians é muito, muito outro. Não passa pelo Cássio, e sim por outros jogadores, por planejamento, por mandar um monte de treinador embora, contratar um monte de treinador embora, diretoria, enfim. O buraco é outro, não é esse. Aster 3.7 perguntando de Libertadores. Qual o placar do jogo Fluminense e Boca Juniors? Vocês querem que eu crave um placar aqui? Difícil, hein, cara? Difícil, hein? Primeira coisa desse jogo, tomara que ele aconteça, porque, enfim, tô gravando gelado aqui, o pau tá comendo lá no Rio de Janeiro com as organizadas, enfim, todo um problema que vocês também estão acompanhando e que colocam sim o jogo em risco, tá? Se o negócio nessa madrugada e no dia de sábado, que é o dia do jogo, começar a esquentar muito, a gente já viu recentemente um Boca e River ser cancelado, ser remarcado para Madrid. Então eu não descarto, a Conmebol é uma loucura, uma palhaçada muitas vezes. As forças de segurança no Brasil, inclusive, também aliadas à CBF, já deveriam estar com isso na cabeça. E óbvio que eu condeno qualquer tipo de violência, tá? Não tem justificativa, não tem. Não dá para, enfim, para justificar o que está acontecendo. O ponto é, em termos de campo-bola, o Fluminense precisa ter muita cabeça. É um jogo extremamente de risco para o Fluminense. Por quê? Tem toda uma pressão e um histórico de 2008 que vai passar na cabeça do torcedor. Torcedor que for para as arquibancadas precisa ter paciência com o time, precisa apoiar do minuto 1 até o último minuto. E esse histórico pode atrapalhar nesse sentido. Os jogadores estão em casa, vão sentir a pressão de ter que ganhar. O Boca Juniors já ganhou essa competição muitas e muitas vezes. Não entra como favorito por não jogar em casa nesse jogo. Tem um time catimbeiro, tem um time embaçado, time que consegue enfeiar o futebol dos outros e trazer a coisa para o seu lado, tornar o jogo mais chato, mais longo, com menos possibilidade. Enfim, é difícil. É difícil e o Fluminense vai ter que ter muita cabeça. Vencer do Boca Juniors seria histórico, tá? Mas eu acho que por essa questão psicológica, o Boca Juniors também tem grandes chances de sair do Maracanã com o título. É um jogo 50-50 mesmo, cara, porque eu gosto mais do Fluminense como time, como estilo de jogo, mas do outro lado você tem um time cascudo e um escudo, uma camisa que já está muito acostumada a esse tipo de situação. O Aster mandou aqui também qual foi o melhor jogador que você já viu jogar tirando o Messi. Bom, você já tirou o Messi,
eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu gostei mais de ver jogar, e não estou falando do maior, estou falando de qualidade, de estilo de jogo, o melhor. O melhor é sempre subjetivo, né? Porque é o que te deu mais prazer de assistir. E foi o Ronaldo Fenômeno. Especialmente naquele recorte 95 a 2002, mesmo com as lesões, né? Depois teve Real Madrid, Milan, Corinthians, enfim, mas aquilo era uma bomba, era um fenômeno e muita gente concorda comigo nessa. Mas maior é outra coisa, até porque aí você começa a contar títulos e outros balizadores. E o Henrique 061, que eu acho que é o Marcelo Beckler disfarçado aqui, perguntou: cerveja e Fórmula 1 combinam? Depende da velocidade. Eurigli mandou aqui: para você, quem leva o Tugão esse ano? Acha que Vitória de Guimarães ou Boa Vista podem surpreender? Não acredito que um ou outro surpreenda. Eu acho que vai ficar entre os três. O Braga é um time muito desequilibrado também defensivamente. E isso num campeonato de pontos corridos você arrisca demais, não pode perder tantos pontos. Uma virada agora 3-2 recente, que depois empatou 3-3. Enfim, é um time que toma muitos gols. Então eu acho que vai ficar entre Porto, Benfica e Sporting. E o Sporting com um jeitinho esse ano, não sei, hein? Vamos aguardar, tá muito cedo, mas não sai desses três aí. O Adiv Ítalo Luz: findada a cerveja no mundo e cada um só bebe uma bebida, fora água, qual seria a sua? Pô, vai acabar com a cerveja no mundo? Que baixo astral para trazer aqui pro programa, hein? Rapaz. Vou dar até mais valor aqui agora. Vinho. Traz vinho que nós... Se não tem cerveja, é vinho. A galera tá empolgada com o Der Klassiker aqui, ó. E com a demissão do Tuchel. Uma suposta demissão do Tuchel. Se vocês fossem dirigentes do Bayern, já tinha ido, né? André FSB mandou: derrota no Der Klassiker é o fim da linha para Tuchel? Eu já disse que não me surpreenderia, mas acho que não. Eu acho mesmo que não. Acho que ainda vão levar um pouquinho mais. O Eugênio César: tinha que amanhecer com o CT pichado. Bayern, né? Sem vergonha esse Bayern. Flick antes do Natal, por favor. Não é o único que está pedindo isso. E eu já disse que sou contra, porque gosto de um planejamento. Entretanto, tem um ponto importante na história recente do Bayern, que a mudança de treinador durante a temporada já teve efeito, né? Por exemplo, o Kovac sai, o Flick entra, o time ganha tudo. Teve o contexto de pandemia também naquela temporada. E muitas vezes o Jupp Heynckes, o vovô Jupp Heynckes, tem que entrar e também muda tudo na cara do time. Então, assim, por isso que eu não descarto. Há precedentes de uma mudança no meio do caminho, mas eu não acredito. Vamos ver. O Caio Tavares mandou aqui: qual o maior problema do Bayern? Técnico, time ou diretoria? Faz uma escala aí. Diretoria, técnico e time. O plantel é muito bom. Falta algumas peças, falta peças de reposição, mas se a gente pegar os jogadores que tem, não era para sofrer tanto. O que eu acho que falta é um comando forte e mexer com o brilho desses caras. Às vezes o time que ganhou demais, os caras que já estão lá há muito tempo, que se sentem donos da casa, precisam de um cara que põe o dedo na ferida. O Nagelsmann era um pouco isso. Muita gente fala: o vestiário do Bayern não gostava, porque o cara ia para cima. O Nagelsmann, com a idade que tem, queria se provar, queria mais dos caras. Mandaram embora. Então, diretoria, treinador, porque no final das contas o Tuchel também não fez a equipe evoluir como a gente esperava, e o plantel, né? Se tem um ranking aí. Mas o problema é geral, viu? Não é uma coisa só, como muita gente quer colocar. E para fechar aqui o bloco, Duba mandou: expectativas para o Corinthians em 2024. Não sei, vai depender muito das eleições aí, mas eu posso ser sincero e pessimista. O Mano Menezes é um cara que conhece a casa e que sabe fazer um time que a torcida do Corinthians gosta de ver. O estilo combina.
Entretanto, se não mudar conceitos na diretoria, estilo de contratação, se não tiver uma limpeza no plantel, porque é preciso, a gente já viu que é preciso, até a nível salarial, em termos de comportamento, rendimento de atletas, vai ficar difícil melhorar, porque a gente tem times mais competitivos hoje em dia, né? O próprio Campeonato Paulista, Bragantino, RB Bragantino, Palmeiras, o São Paulo, o Santos eu não coloco que está numa crise pior que a do Corinthians, mas é complicado. A expectativa é que melhore, porque eu confio no trabalho do Mano Menezes, mas não sei se vai ser essa fruta toda. Antônio S. Castro, duas aqui do português. O que o Tugão precisa para passar a Holanda e se calhar a França, né, no ranking da UEFA? Abraço, Tuga. Abraço, Antônio. Eu não sei exatamente as pontuações, como é que estão agora, mas tá difícil. E o que acontece é que a elite do futebol português consegue muitas vezes render a nível europeu. Estou falando do histórico recente, né? Porto, Benfica, até mesmo o Sporting chegou a passar para as oitavas de final recentemente da Champions. Entretanto, quando a gente fala de times de médio porte que chegam à Europa League ou à Conference League, é um desastre. E aí tem a ver com, na minha opinião, o fortalecimento da Liga Portuguesa. É preciso também pensar, como a Liga Holandesa faz na distribuição dos valores, do direito de televisão, em tornar uma liga mais forte, mais atrativa. Mas aqui em Portugal, cada um pensa no seu e fica muito, muito difícil você colocar algumas coisas assim em prática. Mas o coletivo também precisa melhorar. Sem melhorar o coletivo é muito difícil você alavancar esse coeficiente no ranking da UEFA. E ele manda aqui também, melhor zona para viver no Porto e a zona mais bonita. Abraço, Tuga. Eu gosto muito, eu não morei em vários lugares. Hoje eu estou morando em Matosinhos, né? Perafita. Gosto muito dessa região aqui, mas é grande Porto. No Porto mesmo, gostei muito de ter morado na Boa Vista. Acho que aquela região ali perto da Casa da Música tem muita coisa para fazer, muita restauração, enfim, muito movimento, tem metrô perto e tal. E dizem que é muito bom morar na Foz, né? Mas aí precisa mais de, né? Cascais, que é bonito, né? Tem lá o encontro na Foz Velha, né? Tem o encontro do Rio Douro com o mar. Enfim, aí às vezes não tem, que é o caso. Gonzo Bravo 7. A boa fase do Palmeiras. Achas que a boa fase do Palmeiras é a má fase do Fogão? O Palmeiras vai ser campeão? Se fosse para colocar dinheiro, eu colocaria no Palmeiras. Por todo esse contexto, pela posição no campeonato, né? Por não ter a pressão de ser campeão. O Botafogo hoje está com um caminhão em cima das costas para ser campeão, né? Pela vantagem que tinha. E o Palmeiras é um time muito, muito consolidado, com um trabalho muito, muito bom do Abel. A verdade é essa. Mas eu não descarto ainda, o torcedor do Botafogo não fique bravo comigo, o Botafogo ser campeão. É o que eu falei, o próximo jogo é sempre o mais importante nesse momento. E o próximo jogo é contra o Vasco. Tem que ganhar do Vasco. O Di Marcelo 11 mandou no vídeo do Virtus, falaste que dele ser queridinho do Xabi Alonso. Existe a possibilidade de ele só seguir e não terminou, não deu tempo. Deve ser o próprio Xabi Alonso. Acho que sim. Assim, o Virtus hoje é fundamental, assim como o Xhaka é fundamental, assim como os dois alas são fundamentais, o Frimpong e o Grimaldo. Mas o Virtus é um cara muito especial. Vai depender para onde o Xabi Alonso vá, se vai ter espaço. O Real Madrid, por exemplo, já tem um meio-campo bem consolidado. Não sei se vai pagar 100 milhões de euros num Virtus, porque vai ser por aí que vai custar. Então vai depender de muita coisa, aí, muitos fatores, mas obviamente que se o Xabi Alonso pudesse contar com o Virtus em qualquer cenário, ele contaria. O Di Marcelo 11 mandou aqui, hipoteticamente, se Roger Schmidt cair, qual seria a melhor opção? Abel Ferreira, terminando a temporada, já
tira o Abel Ferreira do Palmeiras, leva embora e pronto. E chega, e deu. Arthur Nunes, 22. O Chelsea nessa temporada tem time para levar algum título? Time tem, mas não tem tempo de trabalho suficiente. Se beliscar uma vaga europeia na Champions, já está de bom tamanho. Adeilton Freitas, 9, sempre com a gente. Por que a Copa não pesou? Que isso? Não pesou em 2014? Ou só o Messi foi favorecido em 2010? É boa pergunta, é bom questionamento, né? Porque eu defendi aqui que o Messi deveria ganhar. E na minha visão é o seguinte. Em 2010 deveria ter sido um espanhol, o Iniesta. Ah, mas o Xavi foi melhor que ele. Interessa. A temporada inteira do Iniesta foi sensacional. Em 2014, você poderia ter algum alemão? Quem foi o grande destaque da Alemanha? Eu acho que foi o coletivo. Você teve vários destaques naquele time, muito bom por sinal, que fizeram a Alemanha ser campeã e golear o Brasil por 7-1. O que eu penso é que a Copa, ela só tem que ser o balizador decisivo quando o cara arregaça, quando o cara arrebenta com a Copa do Mundo. E foi o que o Messi fez. Gente, não adianta, olha aí, procura no YouTube, Messi Copa do Mundo lances. Não é só os gols, não foram só os gols, só as assistências. Foi todo um contexto, cara. O que ele fez com a Croácia, o que ele fez com a Holanda, o que ele fez na final. Pô, vocês estão de brincadeira. Ele levou a Argentina muito nas costas. Ah, mas tinha o McAllister, tinha o Julian Álvares, tinha o Enzo Fernandes, é verdade. Claro, quando a gente diz levar nas costas, não é que o time inteiro era ruim. Por exemplo, em 94, você tinha o Bebeto, você tinha o Branco, você tinha o Mauro Silva, que fez uma baita Copa. Mas, pô, o Romário foi o cara, pô. Não tem como tirar isso dele. Chamou a responsabilidade e o Messi fez isso. Em 2014, talvez mais o coletivo. Mas isso é minha opinião. Vocês podem ter a opinião que vocês quiserem. João Victor mandou aqui. O Kane escolheu o momento errado para ir para o Bayern. O time não parece estável como antes. Eu nunca acho que é o momento errado para ir para o Bayern. Sair do Tottenham e ir para o Bayern. Não sei. Será que o Tottenham vai ser campeão inglês? Não sei. Eu acho que ainda foi uma boa escolha do Kane e uma boa escolha do Bayern. Jogador desse tamanho precisa estar num time do tamanho do Bayern de Munique, com todo respeito ao Tottenham, mas a gente não pode comparar. São duas coisas totalmente diferentes. O Isaías Costa mandou: Goretzka na zaga contra o BVB, contra o Borussia Dortmund, o que acha? Acho ruim. Apesar dele ter feito já na Pokal um jogo de zagueiro, mas é totalmente diferente e tá voltando de lesão. Vamos ver se vai ter condição física, né? O Tuchel ainda não garantiu. E quem mais aqui? O Rômulo mandou aqui. Rômulo França. Para assumir o Bayern, Zidane, Flick ou Xabi Alonso? Xabi Alonso. Fácil nessa, mas talvez no final da temporada. O Vini Araújo mandou: Já te confundiram com o Steve Carell? Aliás, é uma honra, tá? Porque The Office é uma das séries mais legais que tem e é um baita ator. Já falaram bastante, né? Principalmente aqui. Mas, ó, procura no Google aí, ó, dá um print em mim. Não sei se parece tanto assim. Deixa aí nos comentários, né? Acabou. E não foi só uma. Mas também não vou falar quantas foram. O Islam 13 mandou a última pergunta do programa de hoje, que é o seguinte: gelada no Adega, o Adega Sports Bar, né? Aqui em Portugal. Bora? A primeira é por conta do Galo Doido. Parabéns pelo trabalho. Eu tô para fazer esse encontro aqui no Porto, mas eu tenho medo de marcar e ninguém aparecer. Pensou? Que vergonha, eu lá sozinho tomando cerveja. Também não estaria mal, né? Podemos fazer um gelada no Adega qualquer dia. Eu vou trocar uma ideia com o Diogo, que é o dono do Adega, que a gente troca ideia às vezes no Instagram, e bolar esse programa. Mas aí, vocês que me seguem vão ter que convidar amigos de vocês, os amigos vão ter que convidar os amigos e os amigos dos amigos para ter quórum. Não vão me fazer passar vergonha. Ó, beijo para vocês. O Gelada volta na semana que vem, não sei se sexta-feira, porque é aniversário da minha filhota,
mas teremos ao vivaço, porque o Mestre Cervejeiro já vai voltar. E outra coisa, amanhã tem vídeo pós Der Klassiker. Então, vamos que vamos, porque o final de semana é muito bom. Tchau!